8 minutos para a deputada Gleise, tempo de liderança. Ok, muito obrigada, senhor presidente, senhores colegas. A despeito da chacrinha aqui, essa CPI nunca foi séria, então não tem que voltar, nem não voltar, ela tem que acabar, porque ela não tem um objetivo realmente de falar sobre coisas que interessam a nação brasileira. E se a imprensa não noticia invasões, é porque elas não existem, porque toda e qualquer ocupação de terra nesse país sempre foi noticiada. Inclusive, as manifestações políticas que o MST fez em fevereiro foram noticiadas. Então, se não tem notícia, é porque não tem invasão. Nós estamos resgatando um processo de refazer a reforma agrária nesse país, o que é uma questão de justiça, de necessidade. Nenhum país desenvolvido ficou desenvolvido sem fazer reforma agrária. Vamos ver como é a Europa, o próprio Estados Unidos. É assim que funciona. A concentração de terra, ela é prejudicial à economia de um país. Nós temos grandes propriedades produtivas. Essas sim têm que continuar. Aquelas que só especulam, não têm que continuar. Elas têm que ser divididas para que o pequeno possa produzir alimento, para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter condições de vida. Por que só os grandes têm que ter? Por que só quem tem milhares e milhares de hectares de terra tem direito à propriedade? Nós precisamos ter a democratização da terra. Isso é essencial. E eu não sou daquelas que atacam o agronegócio, não. Já falei várias vezes aqui nessa comissão. Nós defendemos que o agronegócio exista e que faça exportação, e que faça produção, e que trate bem a natureza e o meio ambiente. Aliás, o presidente Lula fez o maior plano safra da nossa história agora, com uma operação de crédito imensa para o agronegócio, com juros subsidiados, com várias ações para melhorar a questão do armazenamento, a questão de maquinário. E por que não pode fazer para o pequeno? Por que não pode fazer para os assentamentos? Por que não pode fazer para os camponeses e para a agricultura familiar? É preconceito isso? Eu queria saber aonde está o crime nisso. E o crime do MST, um movimento que tem mais de 400 mil famílias assentadas nesse país, 60 mil acampados, e que ousou lutar pela reforma agrária quando muitos camponeses foram expulsos de sua terra, sejam pelas grandes hidrelétricas, ou seja pela presença da grilagem. Por que é crime lutar? Não é crime lutar, não. Então, nós temos que pôr os pingos nos is. Vamos parar com essa brincadeira aqui de estar fazendo uma CPI que quer apenas criminalizar um movimento. Se a gente quer realmente falar de produção no campo, vamos falar dos grandes, vamos falar dos pequenos, vamos falar daqueles que querem acesso à terra para fazer produção e para trabalhar. Os senhores foram lá na Bahia, não tiveram coragem de ir no assentamento onde nós estávamos, porque é um assentamento modelo, um assentamento produtivo, tem uma escola funcionando lá. Não foram criar confusão em outro canto, foram entrar, inclusive, na casa de um assentado, de um outro assentamento, de um acampado. Para que fazer isso? O que se ganha com isso? É muito vergonhoso. Agora ficam falando das feiras aqui, dos agricultores, dos pequenos agricultores e das feiras da reforma agrária. Qual é o problema de ter essas feiras? E qual é o problema do Estado brasileiro em financiar? Se financia os shows agrícolas, os agrishows, as grandes feiras? A dos grandes pode, dos pequenos não pode, a dos grandes pode. Pode ir dinheiro do Banco do Brasil, do Ministério da Agricultura, de emenda de parlamentar. Do pequeno não pode, do pequeno é crime. Não financia invasão, não financia as feiras de produção, as feiras de produção de alimento. É que vocês não querem entender que isso existe, é sério, que os assentamentos no Brasil são produtivos, que tem dezenas de cooperativas e ajudam na economia, principalmente dos pequenos municípios. Fala bobagem. Deputada, primeiro que a lista de itens citadas pela senhora em reprodução ao da sua colega diz respeito à acusação como um todo, não em relação a mim. Se a senhora tiver o cuidado de ler, vai ver que esses itens não se aplicam ao meu caso. Segundo, eu queria deixar claro o seguinte: os procuradores que subscrevem a tal denúncia são
do mesmo grupo que iniciaram a investigação. E não por coincidência, do mesmo grupo que apoia o seu partido e as suas ações do seu governo no norte do país. Portanto, a isenção para essa denúncia que foi apresentada é zero. Há um segundo aspecto. O próprio delegado que instaurou e seguiu com o inquérito diz com todas as letras: Ricardo Salles não participou da reunião. Senhor presidente, o tempo, ele Então, só tem portanto, um minuto. Só um minuto. Já quando a se senhora foi. fizer a narrativa, fale pelo menos a verdade. Até porque, se eu for seguir a sua estratégia de ficar pegando notícias e reproduzindo aqui, eu pego as notícias das planilhas da Odebrecht, que a senhora sabe quais são, apelidos e tudo mais. A senhora foi ré. A senhora foi ré. Tá aqui, ó. Sim. Glaze Federal. recebeu mais de 1,3 milhões Eu em não propina. sou ré e fui A mesma inocentada no Glaze único que a matéria da processo. Globo News chama... Não adianta, relator. Atribui aqui os Vossa Excelência Eu não é vou réu, reproduzir, eu eu não não sou. vou fazer as baixarias que a Não, o senhora senhor tem está feito. fazendo já. Eu só vou O senhor dizer é réu, que ao eu não invés- sou ré. A O senhor senhora é não é réu, mais eu não ré. sou. A senhora e o seu Fui partido, todos os seus deputados. Ok. Vamos continuar. Atenção, vamos continuar, por favor. Requerimento de retirada de pauta. Requer nos termos 117, inciso 6 do Regimento Interno, a retirada do requerimento. Tempo de liderança, deputado Alencar. Sorteiem 8 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Sabia que Vossa Excelência não ia cortar minha palavra, afinal de contas é democrático. Colegas, deputados, deputadas, e quero frisar claramente, relator Salles, que a presidenta Gleice, assim como tantos outros companheiros e companheiras do PT, foram perseguidos, processados com uma gana de um juiz suspeito, cujas mensagens revelaram claramente quem ele era e seu método de trabalho. E que com certeza hoje deve perder noites de sono com medo de perder o mandato. E se a justiça prevalecer, ele perderá. E o objetivo maior da perseguição de vocês, que foi o presidente Lula, que vocês tornaram ele elegível, prenderam ele. Caso Vossa Excelência não sabe, ele é presidente da República. E não há futuro presidiário, será o seu presidente Bolsonaro. Fique tranquilo que vai chegando a vez dele. E vai pagar caro por tudo que fez de mal ao país e Lula foi preso político. E principalmente pela trama do golpe, orquestrada, incentivada, e que parece que hoje o ajudante de ordens está dando depoimento que, segundo algumas informações, pode ter grandes novidades adiante. Acompanharemos a imprensa à noite. Vamos ver se a gente tem já as revelações virão a público. Mas, enfim, voltando, o presidente Lula voltou a ser presidente, entrou de cabeça erguida no STF, entrou de cabeça erguida no Palácio do Planalto, nos braços do povo, numa linda posse que alguns aqui não aceitam. Não aceitam porque manifestam, aliás, essa CPI é um retrato do ódio que algumas pessoas nutrem em relação ao povo mais humilde, ao povo mais pobre, ao povo que luta e clama por direito diariamente. Seja aqueles que lutam pelo direito à terra, por um lar, por um teto, o direito à educação, à cultura, à saúde, por aqueles que querem melhores condições de vida. Essa CPI exala esse ódio de uma parte pequena da sociedade brasileira, porque o conjunto do nosso povo não é assim. Que agora perseguem um movimento de história que luta por aquilo que acredita, que se manifesta de maneira democrática, fazendo pressão política para conquistar aquele direito que está esculpido na Constituição Federal, que tantos governos não conseguiram implementar ao longo do tempo. Mas aqui persegue porque é justamente o povo mais humilde. Aqui não é a razão
se porventura, quando eles ocupam uma terra, se a terra pertence a alguém ou não. Não é esse o objetivo. O objetivo é porque quem está ocupando é o povo pobre. Que se fosse o povo mais rico, que ocupou tantas terras no nosso país, tantas. Aliás, o governador Tarcísio, em São Paulo, está vendendo terras devolutas na região do Pontal a preço de banana, justamente para quem já tem, e não para aquele povo mais humilde que precisa de um quinhão, de um pedaço para poder plantar e sobreviver. Então, o que a gente observa aqui nos deputados e deputadas de oposição é esse ódio, esse preconceito, essa ignorância do conhecimento de que aquelas pessoas, se elas tiverem o seu pedaço de terra, não só poderão se alimentar de maneira adequada, correta, de maneira digna, mas também ajudar a economia brasileira. E alguns falaram, o presidente Lula vai fazer o governo da vingança. Pergunto aos que assim acharam, vingança por quê? Teria razão dele vingar alguma coisa? Se vocês assim acham, é porque com certeza vocês acham que vocês fizeram algo errado. Mas o presidente Lula não fará isso, e tem demonstrado nos seus atos, diariamente, que é dialogar com o país, com o conjunto do país, conjuntos dos setores, de A, B, C, D, mundo empresarial, do mundo industrial, do mundo do trabalhador, da mulher, do homem, do jovem, da pessoa mais idosa, de todos e todas, do povo negro, do povo indígena, reconhecendo os seus direitos, suas necessidades por maiores políticas públicas. É um presidente que vai dialogar também com o movimento popular, seja o movimento popular do campo, seja o movimento popular da cidade, seja o movimento popular rural, seja o movimento popular, movimento sindical, também da indústria. Mas também vai falar com o mundo empresarial, da indústria e também do agronegócio. E mais do que falar, dialogar, é fazer ações concretas. E ele tem feito. A maior demonstração foi o Plano Safra, onde o presidente aumentou o valor do recurso público em relação aos anos anteriores, inclusive do último ano de 2022. Garantiu maior aporte financeiro do governo federal para subsidiar a agricultura brasileira. Porque nós sabemos da importância dela. E nós sabemos o quanto que o país é grande nesse sentido. Mas também sabemos a importância da agricultura familiar. Também sabemos a importância das cooperativas, dos pequenos produtores que se organizam para ter melhor possibilidade de organização, competição e de melhor ganho em escala no seu processo de comercialização. Agora, alguns querem só para um lado, não querem para outro. Olha que tem uma diferença brutal de valores. Nós estamos dizendo de um lado mais de 300 milhões e do outro menos de 100 milhões. Uma desproporção que, na verdade, se justifica pelo tamanho da produção de A e de B. Mas o presidente Lula demonstra com isso que vai fazer a política dialogando com todos os setores. Esperamos que os setores não sentem à mesa do diálogo com ódio no coração, com preconceito. Pode até ter opinião política divergente, pode até ter diferenças ideológicas, pode até ter divergências sobre determinado projeto especificamente. Não tem problema nenhum. Nós aqui não conclamamos por opinião comum, todo mundo seguindo determinada ideia. Queremos o debate, não tem problema algum. Mas queremos o debate de maneira democrática, civilizada, propositiva, que ajude a construir as soluções para o país. Porque o país está melhorando no seu dia a dia. E vocês podem ter certeza, o presidente Lula, o governo ter o apoio do movimento social como ST é um orgulho. E da mesma maneira digo, o movimento tem o nosso respeito, tem o nosso apoio, porque nós sabemos a importância dele para o Brasil, para aqueles que mais necessitam e reafirmam mais uma vez, para a democracia brasileira.